Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a gramática lá da página 39. Nós vamos iniciar o estudo sobre os pronomes e nessa unidade, né, a gente vai falar dos pronomes, os pronomes sujeito, pronome objeto e os pronomes possessivos em inglês. A ideia dessa aula é que a gente possa conceituar, né, os pronomes e observar principalmente, pessoal, a sua função sintática, né, enquanto estrutura da língua. A ideia dos pronomes em inglês é justamente para que vocês possam fixar, memorizar as palavrinhas, né, e a sua finalidade de uso. Então, assim, a gente já viu essas categorias de pronomes lá no 7º ano, e a ideia é que a gente possa ampliar o estudo por aqui, certo? Então, o conteúdo é pronomes, o subject and object, corresponde ao pronome pessoal, né? É a mesma função sintática que eu tenho aqui. Os pronomes pessoal do caso reto é o subject, e o object é o pronome do caso oblíquo, né? E também trazer aqui a ideia dos pronomes possessivos. Em inglês, eles dividem lá em possessive adjective, se vier antes do sujeito, né? Aliás, antes do nome, substantivo, e possessive pronoun quando ele vem no final da frase, após o substantivo. Beleza? Então, o objetivo dessa aula é compreender o uso dos pronomes pessoais, principalmente a questão da sua função sintática na frase, né? Indicar a posse, a posição que ele está na frase, ou substituir e observar principalmente a posição, a função que ele ocupa, né? Como sujeito ou como objeto, no caso dos pronomes pessoais. Usamos os pronomes pessoais em inglês com a mesma finalidade da nossa língua, ou seja, para acompanhar ou para substituir. Quando eles substituem, eles podem ter função de sujeito, podem ter função de objeto. Quando eles acompanham, eles vão acompanhar indicando posse, né? Demonstrando e etc. Então, no caso dos pronomes pessoais, eles substituem nomes em diferentes posições na frase. Quando a gente trata de diferentes posições na frase, nós estamos relacionando uma substituição de sujeito ou de objeto, direto ou indireto. Aqui na nossa língua, assim como no inglês também, eles vão exercer função de sujeito e exercer função de objeto. Então, eu trouxe aqui a tabela. A ideia dessa tabela, pessoal, é que vocês possam memorizar mesmo, né? Além de saber a posição e a sua função sintática, é memorizar as palavrinhas, porque em algumas questões a gente vai ver que uma mesma palavra ela pode ser escrita como pronome objeto ou como pronome de posse, por exemplo. E aí o que vai determinar é a função de uso na frase, ok? Então, o subject pronoun, os pronomes pessoais, né? O caso reto, são aqueles que têm função de sujeito. As pessoas gramaticais que a gente já conhece, né? I, your, he, she, it, we, your, they. E os pronomes objetos são aqueles que vai vir com a função de objeto direto. No caso, a nossa língua são classificados como pronomes oblíquos, né? Eu vou ter o me, your, he, her, it, us, your e them. Então, a memorizar as palavrinhas e observar o uso. Bem simples, né? E só lembrar, antes do verbo, subject, pronome, ou seja, pronome sujeito. Depois do verbo, eu vou ter aí os objects, um pronome object. Por quê? Porque vai estar substituindo um objeto direto ou indireto na frase. Segue aqui uns exemplos simples, né, que eu coloquei. Por exemplo, Mary loves John. Então, se eu substituir aqui Mary, ela é um sujeito, ela está antes do verbo. Então, eu troco ela por o pronome correspondente. She loves John.
Ela ama John. Quando eu vou substituir John, ele aqui está sendo um objeto. Por quê? A função sintática. Maria ama. Quem ama, ama alguém. Maria ama quem? John. Então, John aqui é o meu objeto, portanto, eu vou trocar por um pronome oblíquo, né? Na oralidade, a gente pode utilizar a seguinte expressão: Maria ama ele. Porém, na escrita eu não posso utilizar a palavra ele. Eu tenho que utilizar um oblíquo, um pronome oblíquo. Então, seria corretamente gramatical: Maria o ama, né? Então, em inglês, ele traz essa determinação e função sintática de objeto, os pronomes, os object pronoun. Então, Mary loves him. Outro exemplo aqui na frase: Paul called July to Perry. Paulo chamou Júlia para a festa. Se eu trocar aqui, quem chamou Júlia para a festa? Paulo. Então, o sujeito da frase, Paulo, eu posso trocar ele por he. He called July to Perry. Ele chamou Júlia para a festa. Se eu fosse trocar aqui Júlia, no caso dessa segunda frase, eu vou trocar pelo um pronome objeto, porque ele chamou quem? Júlia. Então, Júlia é meu objeto direto do verbo chamar. Então, Paulo called her to Perry. Paulo a chamou para a festa. Paulo a chamou para a festa. Então, eu troco aqui pelo um pronome objeto, né? Está substituindo o objeto direto da frase. Beleza? No caso agora, vamos falar dessa categoria de pronomes que é os pronomes de posse, né? No caso dos pronomes possessivos, ele exerce função de acompanhar, indicando posse. A mesma função que ocorre na nossa língua. Porém, pessoal, em inglês, a gente tem que observar os dois tipos de pronome. Você vai se dividir aqui em dois tipos, quanto à posição que ele está na frase. Por exemplo, quando essa posse vem antes do substantivo, classifica-se como possessive adjective. E quando vem depois do substantivo, eu tenho aí, o inglês coloca o possessive pronoun. Eu trouxe uma tabela aqui evidenciando as 4 categorias para que a gente possa observar. Tem algumas palavras que são a mesma escrita, porém vai ter função sintática diferente, né? Então, eu tenho aqui os possessive adjective, vem sempre antes do objeto, do substantivo, na qual ele está indicando a posse, né? Então, my mother, né? This is my mother, essa é minha mãe. Se eu for dizer assim, essa mãe é minha, então eu vou dizer this mother is mine. Então veja a diferença. Quando vem no final da frase, ou a posse, eu vou utilizar um possessive pronoun. Então eu vou utilizar essa categoria de pronomes aqui. Quando eles vêm antes do substantivo, eu vou utilizar o possessive adjective, beleza? Então, vale ressaltar. Percebam aqui, pessoal, que vou ter algumas palavrinhas que são as mesmas, né? Um exemplo aqui, ó. O her, para ela, né? Ela pode ser utilizada aqui, ó, como pronome objeto, mas, porém, ele vai ter a função de substituir, né? Substituir um objeto direto, no caso feminino. E a mesma palavrinha pode ser usada também como posse, mas ela vai acompanhar e não substituir. Então, vai acompanhar, indicando a posse. Beleza? Vai acontecer, por exemplo, com o his, aqui, que ele vai ser neutro, né? Tanto para o antes do substantivo, quanto para depois. Ou seja, tanto como possessive adjective ou como possessive pronoun. Beleza? Então, aqui eu vou ter também o it, que ele vai ser o pronome neutro. Vou ter com your, ocorre aqui, né? Como pronome sujeito e pronome objeto.
Vou ter aqui com o it também, que ele vai ter a mesma terminação também quanto para adjective ou como para pronoun, né? Possessíveis. E é isso. Então, bem simples. A ideia é que vocês possam memorizar a tabela para não confundir na hora de aplicar. Observar a função sintática dos mesmos, né? Se está substituindo ou acompanhando, qual é a posição da frase, se é antes da ação ou depois da ação, no caso dos subject e dos object, e no caso observar se é antes do substantivo ou depois do substantivo, no caso quando eles estiverem com a função de posse. Beleza? Eu trouxe aqui um exemplo básico. This is my mother. Esta é minha mãe. E no caso aqui eu utilizei um adjective, né? Um possessive adjective, porque está antes do substantivo mãe, na qual ele está indicando a posse. This pen is mine. This pen is mine. Esta caneta é minha. Veja que minha aqui deslocou para o final da frase, né? Portanto, eu vou utilizar um possessive pronoun. E terceira frase. That pencil is yours. Aquele lápis é seu. Então, deslocou para o final, eu utilizei aqui um possessive pronoun. Aí eu fiz só a inversão da frase aqui, ó. That is your pencil. Aquele é seu lápis. Então, como veio antes da palavra pencil, eu vou utilizar um possessive adjective. What's your name? Né? Então, vários exemplos, ok? Então, bem simples. A ideia é que vocês memorizem para não confundir e observar a função sintática e a posição na frase. Para utilizar os pronomes, é importante perceber a posição que ele está na frase e a sua função, né? A nossa atividade vai estar lá na página 41. E vai ter aí como a primeira questão para vocês preencherem a tabela, né? O espaço que está faltando aí. Ok? Então, a tabela dos subject e dos object, pronoun. Nessa 2 aí, onde vocês vão choose the correct pronoun, né? Escolher o pronome corretamente que complete a frase. Então, eu tenho aqui ó, a categoria, né? Eu vou ter os pronomes pessoais, e aí vocês vão perceber se é a substituição do pronome sujeito ou um pronome objeto na frase, ok? Então, escolhe, circula ou traz, escreve aí. Nessa terceira, contém lá A e B na terceira, então, rewriting, reescreva. Vocês vão reescrever os textos abaixo, né? Substituindo as palavras em destaque, as palavras sublinhadas, pelo pronome adequado. Eu vou adiantar o seguinte, pessoal. Nessa letra A da terceira, as palavrinhas que vocês vão observar, elas têm função de sujeito. Então, logo, vocês vão trocar por subject, pronome sujeito, né? E lá na letra B, vocês vão perceber aí que elas estão, as palavras que são sublinhadas exercem a função de objeto. Então, vocês vão lá observar a tabelazinha dos object pronoun. Essa quarta aí, vocês vão colocar o número correspondente, né, a cada pronome que é abaixo. Se for 1, é pronome sujeito. Se for 2, pronome objeto. Se for 3, é possessive adjective. E se for 4, eu vou colocar um possessive pronoun. Beleza? Aí vocês vão colocar lá a numeração indicada em cada palavrinha que está abaixo. Nessa quinta, vocês vão completar o diálogo. A quinta também está na página 41. Isso, página 41. Nela, vocês vão completar o diálogo usando pronome. Vocês vão perceber que esse aí ele vai se tratar principalmente da categoria dos pronomes de substituição, né? Então, pronome possessivo. Aliás, pronome pessoal. Então, vocês vão observar, utilizar aí o pronome pessoal como sujeito ou como objeto, ok? Lá na sexta, que já vai estar na página 42, vocês vão usar apenas os possessive adjectives. Então, vocês vão usar os pronomes
possessivo e percebam que vai estar sempre na estrutura antes do substantivo, ok? Nessa sétima aí, vocês irão, na sétima, substituir as palavras, né? Help place, substituir as palavras sublinhadas por um pronome possessivo. Então, vocês vão perceber, como ele trata de pronome possessivo, ele vai tratar da categoria no final, ou seja, daqueles pronomes que estão no final da frase. Aí reescreve só o pronome. Um exemplo aqui, né? Is that your magazine ou my magazine? E aí ele quer que você substitua isso aqui por um pronome. Então, aquela é sua revista ou minha? Você vai, em vez disso aqui, você vai utilizar a palavra mine. E aí você faz com todos os outros, certo? Perceba que aí está a repetição e ele quer que você tire essa repetição pelo um pronome possessivo, ok? Então, letra B lá vai estar your car, né? Yours. Vai olhar a tabelazinha lá e escreve, ok? Só basta colocar o pronome. Ele não quer que você reescreva a frase, ele quer que você coloque apenas o pronome de posse, ok? A oitava é aquela que vocês vão escolher uma palavra dentre o jogo de palavras, né? Vai estar dois pronomes e vocês vão circular o pronome que completa a frase corretamente. E essa 9 aí é onde tem um texto e vocês irão completar esse texto de apresentação aí com os pronomes que estão faltando, né? Então vai ter pronomes de posse, vou utilizar aí a ideia de pronomes pessoais também, né? Então completem com os pronomes corretamente. São as 9 questões, né? Assim? Bom, então é isso. Espero que vocês possam relacionar qualquer coisa, dar uma pausa no vídeo, né? Rever a explicação. Leia o conceito que está lá na página 39 e 40 com atenção. E antes de fazer o exercício, interessante que vocês leiam o que está lá designado pelo autor, ok? E aí, qualquer dúvida, a gente vai estar no nosso horário para saná-las, certo? Um abraço, fiquem todos com Deus.